João Batista tinha consciência de que a missão dele era apontar para Cristo, e ele o fez por toda a sua vida. Anunciou aquele que viria, aquele sobre o qual ele dizia não ser digno de desatar a correia das sandálias. Ele apontou para Jesus no momento do batismo de Jesus, quando Jesus estava entre os que queriam se batizar. João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo após, em outro dia, ele viu Jesus passar por perto dele e apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os que seguiam a João Batista entenderam a mensagem, entenderam que eles deveriam seguir a Jesus, e a partir desse momento eles começaram a seguir Jesus. E daí o texto diz assim: E Jesus, voltando-se para essas pessoas que estavam seguindo ele, que eram discípulos de João Batista, perguntou-lhes: O que vocês buscam? Que buscais? E eles disseram: Mestre, onde moras? Onde estás hospedado? Onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: Venham e vejam. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, que é a 4ª da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu acho bastante interessante essa parte da história. Primeiro, no ponto em que os discípulos de João passam um dia apenas com Jesus, onde ele estava hospedado, e já saem de lá dizendo: Achamos o Messias. Já parou para pensar o que será que aconteceu nesse um dia para dar aos discípulos de João todo o conteúdo que eles precisavam, todo o convencimento que eles precisavam para saírem proclamando a Jesus como Filho de Deus, como Rei de Israel, e saindo anunciando e chamando gente para ver Jesus? É interessante isso. A vida de Jesus era a sua própria mensagem. Antes de Jesus proclamar alguma coisa, Jesus vivia em misericórdia, em amor, em interesse pelo necessitado. Ele dispensava atenção àqueles que queriam conversar com ele. Ele tinha em si mesmo o Espírito de Deus e dele emanava, respingava em todos à sua volta essa graça e essa verdade que nós lemos no vídeo anterior. Cheio de graça e de verdade, diz o texto. E daí João, o discípulo amado, disse, e nós lemos, né, que
ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito o tornou conhecido. E a gente vai aprendendo então que o Pai é cheio de graça e de verdade, porque o Filho é assim. Então o que eles viram naquele dia? Naquela estadia com Jesus, esse momento em que eles passaram com Jesus. Eles viram um ser transbordante de amor, de misericórdia, cheio de graça e de verdade. Era isso que eles precisavam. Testificou no espírito dele que aquilo diante de quem eles estavam era muito maior do que um fajuto enganador, do que uma pessoa com falsas intenções na direção das pessoas. Ficou claro para eles de que eles estavam tendo contato com Deus encarnado, com o amor em pessoa. E é por isso que eles, em apenas um dia de convívio, ficaram maravilhados com aquilo que testemunharam, com aquilo que experimentaram, com a presença de Jesus. É tão interessante isso, porque isso faz pensar, faz a gente pensar qual é a impressão que as pessoas que convivem com a gente têm a nosso respeito. Uma pessoa que passa um dia com a gente, ouvindo o que a gente tem para dizer, mas principalmente vendo, percebendo as nossas atitudes, quais são as impressões, quais são as coisas que elas percebem ao terem um olhar neutro e se aproximam da gente para ter as primeiras percepções e impressões a nosso respeito. Se nós estamos de fato seguindo Jesus, buscando viver como Jesus, a nossa vida já será uma mensagem evangelística. A nossa vida já será uma apresentação do amor de Deus para os seres humanos. O nosso modo de tratar as coisas vão expressar nas suas dimensões a forma de Deus tratar as coisas. Eu fico pensando nisso em relação à minha própria vida. E fico pensando mais, porque o texto fala de Natanael, um cara que lidava com as coisas de uma forma muito aparente. Interessante que ele foi incrédulo num primeiro momento, e ele disse: pode vir coisa boa de Nazaré? Ou seja, ele provavelmente podia supor que coisas boas vinham de Jerusalém, vinham dos grandes centros, dos lugares de grande expressividade do ponto de vista cultural, do ponto de vista de estudos, do ponto de vista educacional, mas de uma cidadezinha pequenininha, do interior, de um lugar onde não tinha muita expressividade, não havia muita fama, não havia muita coisa que se aproveitasse. É como você pegar uma cidade do interior que não tem shopping, não tem atratividade nenhuma, não tem parque aquático, não tem universidade. É uma cidade que depende de cidades um pouco maiores para sobreviver e para formar os seus estudantes. E você perguntar assim, mas pode sair alguma coisa boa de uma cidadezinha tão pobre, tão minúscula, tão sem expressividade? É assim que Natanael agiu num primeiro momento. Pode vir coisa boa da sua família? Claro que pode. Pode vir coisa boa de uma pessoa que talvez não tenha tantos estudos, como pode ser o seu caso? Claro que pode. Pode vir uma coisa boa de um pobre que não tem muitos recursos financeiros, que mora numa cidade como a sua, talvez uma cidade que não tem expressividade, uma cidade que poucos conheçam. Pode vir alguma coisa boa de um irmãozinho que talvez nem sabe falar em público, como talvez seja o seu caso, que você talvez tenha muito poucos talentos do ponto de vista daquilo que é aparente, daquilo que ganha status. A pergunta é: pode vir coisa boa de alguém que não tem tantos talentos assim, dentre os talentos que são valorizados como bons e como de boa qualidade, como realmente eficazes e úteis? Essa é a pergunta que Jesus responde
o tempo todo para nós, dizendo sim. Pode vir coisa boa da sua cidade, pode vir coisa boa da sua família, pode vir coisa boa de quem não tem talentos aparentes, pode vir coisa boa de gente como você que, tendo ou não estudo, é ou não valorizado, não importa, pode vir coisa boa de mim. Moro numa cidadezinha do interior de São Paulo, que não fiz faculdade, pode vir coisa boa da gente, contanto que a gente se disponha a amar, contanto que a gente se abra ao Evangelho, contanto que a luz de Deus habite o nosso coração e expanda, não é, com seus braços de amor sobre a vida das pessoas ao redor e a gente tenha essa disponibilidade e essa receptividade à mensagem do Evangelho. Pode vir coisa boa. Muita coisa boa pode acontecer através da sua vida e através da minha vida. A gente nunca pode duvidar disso, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pequenininhas desse mundo para confundir as que são grandes. Deus não escolheu muitos dentre nós, sendo ricos, milionários, cheios de talentos para cima e para baixo, cheios de faculdades. Muitas vezes Deus tem usado, na maioria das vezes, gente que não tem muita expressividade, tem feito dessas pessoas alguém usado pela sua graça. Por isso não cabe na nossa vida a vitimização de alguém que fica reclamando, de alguém que fica assim, murmurando pela condição que se tem. Não cabe. Se você continuar reclamando, continuar murmurando, continuar vendo a vida com um olhar pessimista, só olhando aquilo que te falta e nunca olhando aquilo que você tem nas mãos, você nunca vai ser contemplado por essa dimensão de alguém dizer assim a seu respeito, alguém que ouve superficialmente onde você mora, quem você é, pode vir coisa boa, pode sair alguma coisa boa de uma pessoa assim. Se você não se dispor, não for receptivo ao Evangelho, permanecer alimentando as vitimizações, você nunca vai fazer coisas boas, nunca coisas boas vão vir de você na medida em que elas podem vir. Os frutos abundantes do reino de Deus podem ser comunicados com uma abundância tão grande. Muita gente pode comer desse fruto, muita gente pode provar dessa fruta doce, gostosa, que é a sua vida. Mas para isso você tem que olhar para o Evangelho, ver as respostas de Jesus aos questionamentos humanos, aos padrões humanos, às expectativas humanas, e aplicar para a sua vida. E ir na força que o Espírito te dará. Porque quando alguém perguntar, pode vir coisa boa de um sujeito como eu tenho certeza que se eu for receptivo à mensagem do Evangelho, essa mensagem vai me tornar útil de alguma forma para as pessoas e alguém vai poder dizer, sim, vem coisa boa de lá, vem coisa boa, vem coisa de Deus, de gente sem expressividade, de gente sem reconhecimentos públicos, de gente não famosa, de gente anônima, de gente em condições simples, de gente em condições de não ideal. Vem coisa boa de você, vem coisa boa de mim. Basta a gente viver como Jesus, se abrir ao Evangelho, isso está disponível a cada um de nós. Pode vir coisa boa de você.